né? Eu sempre tento trabalhar uma aula dialogada, mas acaba sendo uma aula mais expositiva. Então, chega nesse momento, normalmente eu já pincelei tudo, né? Pelo menos tudo assim eu falo que eu vou cobrar. Obviamente que qualquer tema que a gente abre, a gente não esgota todo o conhecimento, mas assim, assim, o que eu vou cobrar, eu já pincelei basicamente com vocês, né? Mas eu acho importante a gente fazer uma retrospectiva aí e dar um ajuste em algumas coisas, talvez que ainda tenha alguma dúvida, tenha ficado ainda algo nesse sentido, certo? Então, nosso caso 5, né, ele veio com a parte aí do sistema cardiovascular, né? Então, caso 5, nós trabalhamos a parte do sistema cardiovascular e basicamente focado em cima de hipertensão arterial sistêmica, né? Eu ainda até conversei algumas coisas com vocês com inibidores da hidroximetilglutariil-4-redutase, né, em relação à dislipidemia, né? A classe farmacológica que interfere sobre síntese de colesterol, né, civastatina, artovastatina, rosuvastatina, mas, na verdade, eu vou cobrar de vocês mesmo os fármacos que atuam, né, diretamente sobre o controle pressórico, né? E aí, quando nós começamos a conversar sobre os fármacos, né, os principais antihipertensivos, eu acho que foi isso que nós permeamos nas aulas, os principais antihipertensivos, nós começamos a falar primariamente dos vasodilatadores. Dentro dos vasodilatadores, o primeiro grupo importante que nós conversamos, e que eu preciso que vocês tenham isso bem claro aí para estudar, são os antagonistas dos canais de cálcio, né? Os antagonistas dos canais de cálcio, eles, além de ser vasodilatadores, ter esse poder, eles também atuam sob ritmo cardíaco. Então, eles entram lá naqueles antiarrítmicos na classe 4, né, dos antiarrítmicos. Então, se eu perguntar assim, qual é o grupo, quais são os grupos dos antiarrítmicos? Nós temos classe 1, 2, 3 e 4. Classe 1 relacionada aos canais de sódio, classe 2 os beta-bloqueadores, classe 3 os antagonistas dos canais de potássio, classe 4 os antagonistas dos canais de cálcio. Então, nós temos 4 grupos principais de antiarrítmicos. Nós temos alguns outros fármacos também que agem sob ritmo cardíaco que não enquadram, né, dessas 4 classes, exemplo a digoxina, né, que é um digitálico, ele tem uma função mais cardiotônica, mas ele também interfere sobre ritmo cardíaco, né, por interferir na TPase de troca sódio-potássio. Nós colocamos lá, em relação aos vasodilatadores, e aí eu estou colocando aqui os antagonistas canais de cálcio, por quê? Dentro dos antagonistas canais de cálcio, nós temos 2 grupos importantes, né? Nós temos os que são mais cardioseletivos e os que são menos cardioseletivos. Dentro dos que são mais cardioseletivos, nós temos principalmente o verapamil, né? O verapamil, ele interfere sobre funções ionotrópicas e cronotrópicas, né? Então, o verapamil, ele consegue, né, promover, interferir sobre o ritmo, né, do batimento cardíaco e também sobre o tempo de prolongamento de troca iônica, né, de parte intra e extracelular na célula. Então, ele tanto interfere na parte ionotrópica quanto na parte cronotrópica, né, tempo e em relação à parte de íons relacionada ao processo de contração. Então, ele interfere basicamente nesses 2 sentidos. Já o diltiazem, ele tem uma seletividade mais intermediária. Ele também promove influência sobre o ritmo cardíaco, mas ele não tem uma seletividade tão grande como o verapamil possui. Depois nós temos um outro grupo, né, importante, que são os fármacos que agem, né, que são antagonistas também do cálcio, mas que agem em canais que estão presentes mais na musculatura lisa vascular. E aí nós temos nifedipino, alodipino, nomodipino, que são fármacos que agem mais sobre a parte de relaxamento de musculatura lisa. E em algumas situações, eles promovem até uma taquicardia reflexa. Exemplo, eu introduzo o medicamento, ele faz uma vasodilatação, certo? Ele promove esse relaxamento da musculatura lisa vascular, ele dilata o vaso, mas, em compensação, o coração aumenta os batimentos cardíacos para fazer um efeito compensatório, né? Então, a literatura muitas vezes traz que antagonistas dos canais de cálcio que são mais seletivos ao vaso, eles podem gerar essa taquicardia reflexa, ok? Professor, Oi. O senhor tá com o slide aí, é?
Não, Ah, tá. eu Beleza, tô então. só revisando. Eu estou revisando na ordem dos slides, né? Mas eu prefiro na revisão não usar slides, porque você já tem eles, você já tem aula gravada, todos os slides. A intenção aqui não é a gente repetir e só a gente fazer um resumo, tá? Então, nós temos eles promovendo essa taquicardia, né, que alguns pacientes podem apresentar. Né? São medicamentos hoje extremamente seguros, eles podem ser utilizados em combinações com diuréticos, né? O que a gente só precisa ter uma manutenção das concentrações de cálcio e potássio para que ele realmente possa ter um efeito, né, 100% assim esperado da equivalência do medicamento, ok? Depois nós falamos de alguns outros vasodilatadores, outros medicamentos que também agem, principalmente sobre receptores alfa, né, receptores alfa vasculares, e também alguns fármacos que agem de forma direta. Né? Dentro dos medicamentos que agem na parte vascular, principalmente receptor alfa, nós temos a própria hidralazina, como a gente tem a metildol. Né? E em relação aos fármacos que são os mais utilizados vasodilatadores, são os que agem sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro do sistema renina-angiotensina-aldosterona, nós temos medicamentos que agem diretamente sobre a renina, e esses não são empregados muito na clínica hoje, né? E nós temos fármacos que atuam sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas de forma indireta. Exemplo, temos medicamentos que interferem sobre a produção de angiotensina 2, e aí nós classificamos eles como inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECAs, né? Que eles bloqueiam a enzima e eles interferem na catálise enzimática na conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, né? Lembrando sempre que a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor, então ela tem o poder de promover vasoconstrição ao se ligar ao receptor AT1 vascular, né? A angiotensina 2 também tem o poder de aumentar a produção e liberação de aldosterona, né? Então, além do medicamento, né, dos IECAs, promover uma vasodilatação por diminuir a produção de angiotensina 2, eles também diminuem a liberação de aldosterona e, consequentemente, a diminuição da recaptação de sal e água. Né? Então, tanto age diminuindo a resistência vascular periférica, né, como age em questão de volemia também. Então, age em duas situações, em cima do volume e age também em cima da vasodilatação. Dentro do mesmo sistema, nós temos um outro grupo, né, que foi na sequência, que nós chamamos de antagonista de receptor de angiotensina 2, ou bloqueadores do receptor AT1. Né? Dentro desse grupo, nós temos também alguns medicamentos importantes, né? Que ao invés de eles competirem com a ECA, ao invés de eles ser um inibidor de uma enzima, eles possuem como alvo farmacológico o receptor. Né? Então, eu tenho lá no grupo dos IECAs medicamentos que inibem uma enzima. Então, o alvo farmacológico deles é uma enzima. E eu tenho do outro lado antagonista de um receptor. Então, fármacos que antagonizam a enzima, fármacos que antagonizam o receptor. Né? Então, são duas situações distintas dentro do mesmo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, enquanto a losartana ela possui a capacidade, ou a valsartana, temisartana, qualquer, qualquer antagonista de receptor H2, qualquer antagonista de receptor AT1 ou, né, antagonista de receptor de angiotensina 2, quando eles se ligam ao receptor, eles vão impedir que qualquer angiotensina produzida consiga se ligar de forma agonista e promover o seu efeito, né, fisiológico. Lembrando que a angiotensina 2 ela não é produzida apenas no pulmão. Né? Então, esse bloqueio que os IECAs promovem, eles promovem esse bloqueio no tecido pulmonar. Então, existem outras vias já conhecidas de produção de angiotensina 2. Então, os antagonistas de receptor AT1, né, ou antagonistas de angiotensina 2, eles bloqueiam angiotensina 2 que foi produzida em qualquer via, seja pulmonar ou não. Então, essa é uma diferença farmacológica das duas classes. Outra diferença farmacológica importante, quando você pega losartana de um lado e captopril do outro, ou enalapril, ramipril, qualquer um da classe, é a competição que eles têm, né, pela bradicinase. Né? Então, nós temos os IECAs, além de eles se ligarem, né,
a enzima conversora de angiotensina ECA, eles também se ligam numa isoforma, uma enzima que tem uma semelhança estrutural, né, parecida, e eles também se ligam a essa bradicininase. A bradicininase, ela tem como função fisiológica degradar principalmente a bradicinina, mas também alguns outros mediadores da inflamação, como a prostaglandina, né? E essa degradação, ela é importante o quê? Para diminuir esses mediadores inflamatórios, principalmente na parte do trato respiratório, né? Então, quando o medicamento bloqueia essa enzima, você vai ter um acúmulo de bradicinina principalmente. E isso vai gerar um efeito inflamatório, né? E trazendo ao paciente principalmente uma sensação como se fosse uma reação alérgica, de hipersensibilidade. Então, normalmente o paciente vai começar a tossir, né? Ele vai ter uma tosse seca e essa tosse seca estará caracterizada em função do fármaco. Professor, o que fazer nessas horas? Só troca, né? Como eu já coloquei nas aulas, né? A única coisa é se fazer a troca do medicamento. Então, normalmente tira-se o IECA, né, que está sendo utilizado, e coloca um BRA no local, né, um bloqueador de receptor de angiotensina. Então, essas basicamente são algumas diferenças. As duas classes não são utilizadas de forma concomitante, então você não utiliza as duas ao mesmo tempo. Então, não existe conduta clínica para você pegar captopril mais losartana, valsartana mais enalapril, ramipril mais losartana. Então, você não usa um IECA mais um BRA junto, né? Não tem indicação. Ah, professor, mas eu posso combinar eles com outros medicamentos? Sim. Você pode usar, exemplo, um propranolol, um captopril e um diurético. Você pode usar captopril mais um diurético. Isso vem combinado até no próprio comprimido, um comprimido único, né? Já na mesma formulação, 2 medicamentos inseridos. Por exemplo, captopril mais hidroclorotiazida, né? Losartana mais hidroclorotiazida, losartana mais amilorida, né? Então já tem combinado, né, hoje no mesmo comprimido esses medicamentos, né? Já para trazer uma maior comodidade ao paciente em função da adesão ao tratamento e ele não perder os horários, ele não perder o ajuste em relação à dose ou acompanhamento farmacoterapêutico dele, ok? Então, esses dois grupos hoje, eles são dois grupos bastante prescritos. Quando nós pensamos em vasodilatadores, eles são extremamente utilizados. E como eu coloquei para vocês, os IECAs, hoje, além de ser utilizado em ambulatório, em parte de internação, eles são bastante utilizados também na urgência, né? Quando o paciente normalmente chega com um quadro de pico hipertensivo, né? Normalmente, os IECAs são uma das drogas de primeira escolha para ser utilizado. Não sozinha, né? Ele vai dependendo do índice pressórico e o risco cardiovascular do paciente, mas normalmente ele pode ser combinado principalmente com diurético de alça, exemplo, captopril sublingual mais furosemida IV, né? Então você pode utilizar captopril mais furosemida, você consegue restabelecer o índice pressórico do paciente. Óbvio que vai depender, né, do índice pressórico dele e do risco cardiovascular do paciente para a gente conseguir compreender qual a intervenção vai ser feita, né? Depois dos vasodilatadores... Oi. É só uma dúvida, quanto à losartana. No Sim. livro ele fala do metabólito ativo dela, né? Isso, ela precisa passar pelo processo de biotransformação para ter atividade farmacológica. Aí, tipo assim, ele fala que é só uma porcentagem. Se eu não me engano, é 15%, 14%, sei lá, que ele fala que ela tem que ser transformada nesse metabólito ativo, né? Aí tem umas letras lá, EXP 3174, que é o metabólito. Isso. Aí, então, se eu for citar, por exemplo, o mecanismo de ação dela, eu tenho que falar que ela tem que ser convertida nesse metabólito ativo para que ela consiga agir como antagonista do AT1, é isso? Sim, porque o metabólito ativo dela que tem atividade. Igual a enalapril. Enalapril também. Quem tem função farmacológica no enalapril é enalaprilato. Enalaprinato, né? Isso. Beleza. Porque ele é um profármaco, né? Todo profármaco, ele sempre vai gerar um metabólito ativo, né? Então, normalmente, existe alguns também, Pedro, que alguns medicamentos que tanto o metabólito quanto o próprio medicamento, os dois têm atividade farmacológica, né? Então, depende de cada medicamento, tá? Beleza, então, até aqui? Então, vamos lá. Então, essa é a parte inicial de vasodilatadores. Depois eu coloquei para vocês alguns outros medicamentos, né, que aí nós entramos principalmente dentro dos beta-bloqueadores, que é um grupo muito utilizado também. Os beta-bloqueadores são fármacos, né, amplamente utilizados. Hoje, eles são divididos basicamente em 3 grupos, né?
que nós colocamos como de primeira, segunda e terceira geração. Normalmente, o primeiro grupo, né, dos beta-block são medicamentos que não são cardioseletivos, então, são fármacos que eles se ligam tanto em receptor beta-1, beta-2, beta-3. Exemplo, nós temos o mais básico deles, é o próprio propanolol. O propanolol é um fármaco extremamente lipossolúvel, ele perfunde os tecidos facilmente, ele consegue atravessar barreira hematoencefálica, né? E ele é um medicamento que ele não tem uma seletividade pelo receptor beta-1, né? O receptor adrenérgico mais específico do miocárdio. Então, ele também se liga em receptor beta-2, que está mais presente na parte de, principalmente relacionada ao tecido alveolar, né? Na parte respiratória, como ele se liga também em receptor beta-3, que está mais presente na parte do tecido adiposo. Então, ele tem esses, como eu posso falar, uma baixa seletividade, pouca especificidade pelo receptor, né? Então ele acaba se ligando em outros receptores. É um medicamento ainda hoje bastante utilizado, o propanolol, ele não deixa de ser utilizado por isso, por quê? Normalmente o problema que ele traz é principalmente pacientes que têm problema respiratório, né? Exemplo, se você, eu tenho um paciente, ele é idoso, hipertenso, eu preciso do propanolol para ajustar ritmo cardíaco, mas o paciente tem enfisema. Aí eu não posso usar. O paciente não é idoso, é jovem, tal, ele é hipertenso, o propanolol seria um fármaco bom de escolha, mas o paciente é asmático, também não pode usar. Né? Por quê? Porque quando ele se ligar ao receptor beta-2, ele vai promover o quê? Ali, né? Ele vai antagonizar o efeito adrenérgico. O que a via adrenérgica, né, simpática, né, promove sobre o tecido, né, pulmonar? Né? Ele promove uma broncodilatação. Então, se eu antagonizo isso, eu vou ter uma mais broncoconstrição. Então, eu vou dificultar ainda mais aquele paciente que é asmático, já tem um problema em relação ao processo inflamatório crônico daquele tecido que está extremamente congestionado, eu vou dificultar ainda mais. Por quê? Porque os alvéolos vão estar constritos, então, obviamente, eu vou dificultar a troca gasosa, né? Então, eu vou ter prejuízo em relação a isso. Então, nesse perfil de paciente, eu tenho que tomar cuidado. Então, eu tenho que pensar que pacientes, né, que não têm nenhum tipo de problema respiratório, nenhum tipo de patologia que acomete o sistema respiratório, não tem problema usar o propanolol, mas nesse tipo de perfil de paciente, sim. Outra situação do propanolol, que eu já falei para vocês, que a gente não pode esquecer, que ele é usado também para outras situações. Exemplo, eu coloquei aqui para vocês que em Olimpíadas, em provas de alta performance, em alguns esportes que requerem concentração e que requerem precisão, muitas pessoas